Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Uma grande alegria nós podermos estar aqui na presença do nosso Deus glorioso, no nosso Deus maravilhoso, desse Deus eterno, como nós cantamos aqui, que cuida de cada um de nós, que quando Ele quer falar, não tem nada que impede. E nessa noite, o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. O Senhor tem uma palavra para o seu coração. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. Ele quer falar comigo, Ele quer falar conosco nessa noite. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela é tão fantástica que ela invade a nossa alma e faz divisão. É uma espada de dois gumes. E essa espada, nessa noite, é ela que falará conosco. É ela que trabalhará no nosso coração. É ela que vai inflamar a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida. Porque a única palavra que tem o poder de transformar o homem é a palavra do Deus poderoso, é a palavra do Senhor eterno, a palavra do nosso grandioso Deus. A palavra do pastor Vinícius não vale de nada, mas a palavra do Senhor, essa sim transforma, liberta, resgata, tira do poço e coloca de pé. Essa palavra tem poder. Por isso eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 1. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1. Santo é o nome do Senhor, bendito é o nome do nosso Deus, seja engrandecido e louvado o nome dEle. Juízes, capítulo 6, nós vamos ler rapidamente a história aqui, vamos intercalar alguns versículos. Diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam todas as suas plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e sua tenda e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. E invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu-se tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhe enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão eu libertei vocês. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, mas escondeu-se dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, homem valoroso. O Senhor está com você, homem valente. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais contam, que quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Versículo 24. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome: o Senhor é paz.
versículo 34 agora. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com um toque de trombeta convocou todo o povo para segui-lo. Pai, em nome de Jesus, nesta noite está aqui a tua palavra, Senhor. Pai, quem sou eu diante da tua grandeza? Quem sou eu diante das tuas maravilhas? Quem sou eu diante desse Deus maravilhoso, desse Deus eterno, desse Deus engrandecido? Pai, em nome de Jesus, nessa noite venha falar ao nosso coração, venha trazer algo do céu para nós, Senhor. Que eu venha me diminuir, Pai, para que o Senhor venha crescer, Pai. Que eu venha desaparecer, Senhor, para que o Senhor apareça nas nossas vidas aqui nessa noite, Pai. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Que a tua palavra faça transformação. Que o teu Espírito Santo seja exaltado e derramado sobre a nossa vida nesta noite, Senhor. Nós rogamos, nós clamamos, nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus. Conduz essa reunião. Em teu nome, Pai, nós oramos. Em nome de Jesus nós clamamos. Aleluia. Meus amados irmãos, esse livro de Juízes, ele nos conta diversas histórias de diversos reformadores, de diversos juízes que o Senhor levantou. E logo no início desse livro você percebe que depois da morte de Josué, o povo passou por mais de 3 séculos ali, fazendo o que achava melhor. Por mais de 3 séculos eles não tinham rei, porque o Senhor seria o rei deles, por excelência. E cada um fazia o que achava certo, e facilmente eles se esqueciam do Senhor. Facilmente eles se desviavam do caminho do Senhor. Facilmente o Senhor era deixado de lado. Eles buscavam outros deuses e colocavam outros no lugar do Senhor. E isso virou um ciclo. O povo obedecia a Deus por um tempo, aí eles sofriam, o Senhor enviava um juiz, porque eles se arrependiam do seu pecado, Deus restaurava, Deus cuidava daquela nação, porque era o povo dele, porque é o povo dele. Deus levantava, e quando eles estavam lá em cima, eles passavam um tempo na presença do Senhor, e aquela geração ia se passando, e a outra geração novamente se desviava, se afastava do Senhor. Aquele povo, ele era muito inconstante, eles viviam num ciclo vicioso. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Muitas vezes o Senhor nos chama, o Senhor nos tira lá do Egito, como o profeta revelou para eles. O Senhor nos liberta da escravidão, o Senhor nos liberta do pecado, que tantas vezes nos aprisionou. O Senhor nos dá força para ir em frente diante das seduções dessa vida, das coisas que nos apresentam, e a gente resiste e anda na presença do Senhor, e por um tempo o nosso coração se alegra e nós falamos: agora nós estamos na presença de Jesus, agora eu sou crente novamente, agora eu sirvo a Deus novamente. E aí por um tempo nós acabamos muitas vezes nos esquecendo e voltando para a situação anterior. Mas dessa vez, dessa história de Gideão, Deus permitiu que os midianitas afligissem eles de uma maneira tremenda. Eles saqueavam todos os seus alimentos, eles plantavam, eles tinham, na época da colheita, eles viam, destruíam, como nós lemos aí, eles destruíam os seus alimentos, destruíam o seu gado, destruíam tudo aquilo que eles tinham. E os israelitas, o povo de Deus, eles fugiram para as cavernas, eles fugiram para as montanhas, eles se esconderam. E quando eu estava lendo esse texto, eu me perguntei: será que o povo de Deus, o povo do Deus que nunca perdeu uma batalha, precisava se esconder, precisava sair escorraçado, precisava correr para as montanhas? Mas eles corriam por causa da vergonha do seu pecado, por causa da falta de vida com Deus, por causa da falta de comunhão,
Porque eles já tinham abandonado o Senhor há muito tempo e eles não sabiam. E agora o que vai ser de nós? Eles estavam confiando na sua força. Então vamos se esconder. Vamos correr. Porque o pecado faz isso com o ser humano. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos aprisiona. O pecado nos atemoriza. O pecado nos oprime. Isaías 59:2 diz: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados se esconderam de vocês o rosto dele. E por isso Deus não os ouvirá. Nossas orações, quando nós estamos numa vida distante do Senhor, as nossas orações são bloqueadas. Diz a palavra do Senhor. Deus esconde o rosto dele de nós. Nossas orações são bloqueadas quando nós saímos da presença, quando nós deixamos de andar na presença do Senhor. Você pode questionar, mas Deus é amor, pastor? É, Deus é amor. Nada muda o amor de Deus, Ele continua te amando da mesma maneira, independente da situação que você viva. Mas a palavra do Senhor também nos diz que os nossos pecados causam bloqueios diante de Deus. A nossa incredulidade causa bloqueio diante de Deus. E o pecado é uma lei maligna, gerada em Lúcifer, que atrai a humanidade para si. É como a lei da gravidade. O pecado sempre quer nos atrair para si. Mas Deus, como sempre, um Deus poderoso e maravilhoso. O Senhor olha então e vê a miséria daquele povo. E aquele povo que foi tão oprimido se arrepende e volta a lembrar de quem é o Deus Todo-Poderoso. Deus vê a calamidade que eles estavam vivendo. E Deus escuta então o choro, o desespero e o clamor daquele povo, o clamor de socorro. E como Ele é um Deus amoroso, maravilhoso, Ele vem até aquele povo. E esse é o Senhor que está aqui nessa noite, que vem até nós. Eu não sei como está a tua vida. Eu durante muito tempo me enrosquei com as coisas dessa vida. E durante muito tempo eu fui como esse povo, que saía da presença de Deus, que se escondia na presença de Deus. Mas até um dia, que esse Deus misericordioso, de amor, de paz, de vida, esse Deus eterno falou comigo. Meu coração se derreteu novamente. Meu coração se arrependeu. Minha vida se converteu. E eu voltei para a presença do Senhor. Não sei como você está nessa noite, mas é o Senhor que está falando contigo. Entrega tudo diante do altar do Senhor. Se lembra dos grandes feitos que o Senhor fez na tua vida. Se lembra dos momentos bons que o Senhor esteve ao seu lado. Mas pastor, está difícil agora. Mas o Senhor está com você. E aí aquele povo clamou: Senhor, nos socorre. Nosso mandamento vai embora. Nós não temos mais pátria, nós não temos mais nação, nós não temos mais terra. Nós estamos nas montanhas, nós estamos nas grutas, nós estamos nas tocas. O povo de Deus escondido. Mas quando eles clamaram por socorro, o Senhor se lembrou deles. O Senhor se lembra de nós nessa noite. Salmo 34, 4-6 diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficarão mais confundidos. Clamou este pobre. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Amém. Quando nós nos arrependemos e clamamos a Deus, o Senhor nos ouve e nos livra de todas as nossas angústias. Se o seu coração está angustiado nessa noite e você precisa de repente nessa noite fazer um acerto com Deus, faça enquanto Deus está falando contigo. Vá para a presença do Senhor e fala: Senhor, eu sou fraco, eu não consigo. Como o apóstolo Paulo disse, aquilo que muitas vezes eu quero fazer eu não consigo, porque dentro de mim existe uma lei que milita, que me atrai, que é a lei do pecado e da morte. Mas ele diz lá em Romanos 1, mas graças a Deus, aleluia, por Cristo Jesus, Romanos 7, graças a Deus por Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:1 ele diz: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Aleluia, e Deus está falando contigo nessa noite. Ele está te livrando dessa lei maldita que te aprisionou, dessa lei que te fez escravo, que te oprimiu. Mas hoje Ele te trouxe aqui para fazer uma transformação na tua vida, para te colocar de pé, para expulsar aqueles que têm te oprimido, para expulsar aqueles que têm te atacado, porque Ele te ama e quer te dar vitória. Basta você clamar, se arrepender, buscar e se entregar na face do Senhor, diante da presença do Senhor, porque Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Louvado seja o Senhor, glória ao nome dEle, bendito é o nome dEle. Então o Senhor escolhe a Gideão. Se você ler aí no livro de Juízes, no capítulo 6, 7 e 8, conta a história de Gideão, e você vai notar algumas qualidades, vamos dizer assim, ou defeitos de Gideão. Gideão era um homem pobre, Gideão era um homem medroso, Gideão era um homem inseguro, Gideão era um homem inconstante, não tinha prestígio nenhum. Gideão era incrédulo, Gideão era covarde. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Mas 1 Coríntios 1, 27 e 29 diz que Deus, como Deus escolheu Gideão, esse homem com tantos defeitos, Deus escolheu Gideão porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante do Senhor. Meu querido, aquele que se julga incapaz, aquele que acha que não dá, aquele que se julga fraco, aquele que percebe toda a sua limitação, aquele que percebe que não consegue ir em frente, é esse que Deus escolhe. Porque Deus escolhe para confundir as coisas fortes, para que ninguém se glorie, porque o Senhor não dá a glória dele para ninguém. Tudo que nós façamos, ou tudo que nós possamos viver na nossa vida, tem que ser exclusivamente para a honra e glória do Senhor. Tudo que a gente faz lá fora, tudo que a gente faz dentro da nossa casa, tudo que a gente faz no nosso trabalho, tudo que a gente faz na igreja, tem que ser para honrar e glorificar o nosso Deus. Deus não dá a glória dele para ninguém. Então o Senhor chega nesse homem tão covarde, tão medroso, e o Senhor chama ele de homem valente. O Senhor chega a Gideão, varão valoroso. E outras versões da Bíblia diz homem valente. Gideão estava temeroso, escondido lá nas montanhas, nas cavernas, malhando o trigo, em vez de colocar para os animais lá fazer esse trabalho, ele estava fazendo escondido, num poço de talhar uva. Ele estava ali, escondido, para pegar logo a porção e se esconder deles. E Deus chega nesse homem, tão limitado, e chama ele de homem valente. Deus vê além do que a gente vê. Ele não está olhando somente para o que você é agora, mas Ele está olhando no que você será lá na frente, no futuro de paz que Ele tem preparado para você. Ele olha para nossas incapacidades e fraquezas e nos enxerga de uma outra forma. Meu amado, Deus tem um tempo novo para nós. Deus tem dias novos para nós. Deus tem uma história nova para reconstruir na nossa vida. Por isso que Ele está falando conosco dessa forma, nessa noite. Porque Ele quer que a gente chegue novamente na presença dEle, se revista da graça dEle, se revista do poder dEle, para que Ele continue operando os milagres que Ele quer fazer na nossa vida. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. O Senhor tem falado muito com essa palavra ao nosso coração nesses dias. Diz o Senhor: planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. E assim como Deus trabalhou com aquele povo, Deus também teve que trabalhar na vida de Gideão. Deus fez algumas coisas com Gideão antes dele conquistar a vitória sobre os midianitas. E algumas coisas que Deus quer fazer conosco aqui nessa noite, que eu quero apontar para você. Primeira coisa, Deus confronta o nosso sentimento de incapacidade e de inferioridade. Gideão disse: eu sou o menor da tribo, o meu clã é o menos importante, eu sou um homem incapaz. Muitas vezes nós dizemos: eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho ferramentas, não há possibilidades. Mas Deus enxerga, meus amados, dentro de nós coisas que às vezes a gente ainda não enxergou.
O Senhor vê dentro de nós coisas que a gente ainda não enxergou. Alguns anos atrás, como eu já contei aqui, eu fui vítima de uma depressão. Mesmo trabalhando na obra do Senhor, mesmo na casa do Senhor. E eu confesso aos irmãos que eu pensei em desistir. Eu pensei em desistir de estar na frente. Eu pensei em desistir de ser um pastor. Eu tive um conflito e um confronto muito grande na minha vida. Eu achei que essa história de pregar o evangelho, de trabalhar, já era para os meus filhos. Falei, Senhor, eu fiz já bastante. Meu tempo passou. Eu acho que não sou mais capaz. Mas, meus amados, Deus enxergava coisas em mim que eu ainda não enxergava. Deus enxerga coisa em você que você ainda não enxerga. Mesmo que você está pensando em desistir e em parar, Deus nessa noite quer te colocar de pé. Deus nessa noite quer transformar a tua vida. Deus nessa noite quer te dar um futuro de paz, um futuro de esperança, um futuro novo para você, dias novos para você, uma história nova na tua vida, porque Ele é capaz de reconstruir histórias novas. Quando nós acreditamos, quando nós clamamos, quando nós buscamos, quando nós nos dobramos diante da presença dEle, confessamos o nosso pecado. E quando a gente não imagina, nós somos impactados com um amor tão grande, que nos resgata das trevas, que nos tira do lamaçal, que nos tira da vida torta que nós estávamos levando, e fala para cada um de nós: eu tenho um novo tempo, eu tenho novos dias, eu tenho uma nova esperança, eu tenho uma nova história para você. Você pensou que ia acabar tudo por aqui, você pensou que eles iam acabar com a sua vida, você pensou que eles iam continuar saqueando até quando? Porque quando eu cheguei para fazer a diferença, eu chego e faço a diferença. Foi assim que Deus falou comigo e é assim que Deus está falando com você nessa noite. O Senhor quer fazer a diferença na sua vida. Então Deus disse para Gideão: estou contigo, varão valoroso, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus 13:5 diz: podemos pois dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer os homens. Porém a dúvida chegou, como sempre a dúvida acaba chegando no nosso coração, e Gideão respondeu ao Senhor: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam? Senhor, se o Senhor é comigo, por que eu estou passando pelo vale? Talvez esse seja o seu questionamento nessa noite. Senhor, se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por tanta luta? Senhor, tantos falam tantas coisas, mas parece que o Senhor é aquele Deus que abria mar vermelho, aquele Deus que fez o povo atravessar o Jordão, aquele Deus que fez tantas maravilhas, tantos milagres, mas parece muitas vezes esse é o questionamento do nosso coração. Parece, Senhor, que tudo isso fez parte de um passado e que hoje nada acontece. Senhor, muitas vezes dizemos assim: o Senhor nos desamparou quando eu mais precisava, onde o Senhor estava? E esse foi o questionamento de Gideão. E esse é o sentimento que muitas vezes nós temos dentro de nós, quando nós não encontramos uma resposta de Deus. Mas o Senhor manda eu dizer para você: Deus jamais te desamparará. Deus jamais te deixará na beira do caminho. Se você fez uma aliança com Deus, Ele tem uma aliança eterna com você. Ele tem uma aliança eterna de amor. Ah, mas pastor, eu me desviei, eu me afastei. Hoje é a noite do recomeço. Hoje é a noite de acertar os caminhos. Hoje é a noite de se arrumar diante de Deus e falar: Senhor, cadê o Senhor? E Deus está dizendo para você: estou aqui. Estenda as tuas mãos, que eu vou te socorrer. Estenda as tuas mãos, que eu vou te levantar. Estenda as tuas mãos, que eu vou te curar. Estenda as tuas mãos, que eu vou transformar a tua vida. Estenda as tuas mãos, que eu vou agir no profundo do teu coração, da tua alma. Estenda as tuas mãos, que eu vou mudar a sua história. Ah, mas Senhor, nada acontece, está tudo indo para o abismo. Estenda as tuas mãos, que o Senhor te livrará do abismo nessa noite. Estenda as tuas mãos: ah, Senhor, mas eu estou doente. Se você crer, você verá a glória de Deus nessa noite. O Senhor pode curar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode libertar, porque Ele é poderoso. Isaías 49 diz que mesmo que uma mãe que amamenta viesse se esquecer do seu filho, Deus jamais se esqueceria de nós. E olha que é impossível uma mãe esquecer do seu filho. Deus jamais se esquece de nós. Deus não se esqueceu de você. E Gideão disse: Senhor, mas minha família é mais pobre.
Eu sou o menor da casa dos meus pais. E Deus disse para ele: você vai ter vitória, você vai ferir os midianitas. E aí eu me lembrei de Romanos 8:31. Mas o que a gente pode dizer diante de tudo isso? Se Deus é por nós, mesmo que eu seja incapaz, mesmo que eu seja tão pequeno, mesmo que eu não tenha recursos, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Mesmo que eu tenha limitações, mas Deus é por você. E tudo aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer por você. Não é pela tua capacidade, e nunca foi pela tua capacidade, nunca foi pela nossa capacidade que as coisas aconteceram. Foi pela capacidade de Deus, foi pela capacidade do Senhor, foi pelo grande amor do Senhor, foi pela grande misericórdia do Senhor. Eu já estou caminhando para o final, pastor. Segunda coisa que o Senhor quis ensinar a Gideão antes que ele conquistasse a grande vitória. Deus falou para ele: vai lá, Gideão, destrua os altares de Baal. Mas sabe onde estavam os altares de Baal? Na casa do pai dele. Vai lá, Gideão, dentro da tua família, e destrua os altares de Baal. Muitas vezes, para a gente conquistar a vitória, nós já entendemos nessa noite que a gente tem que se arrepender. Nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que buscar a face do Senhor, mas nós temos também que destruir os altares que nós construímos. Muitos altares nós elegemos, muitas pessoas, coisas ou situações nós colocamos muitas vezes acima do Senhor. E para conquistar a vitória, nós temos que destruir esses altares. E assim como Gideão fez, comece pela tua casa. Destrua qualquer altar que tem impedido que o seu casamento seja feliz. Destrua qualquer altar que tem impedido que a sua vida financeira seja próspera. Destrua qualquer altar que tem impedido que você tenha um bom relacionamento com seus filhos. Destrua qualquer altar que tem impedido de você andar na presença do Senhor. Destrua. Destrua. Porque o Senhor só deu vitória àquele povo quando Gideão foi lá e destruiu os altares. Quando Gideão criou coragem dada por Deus e foi lá e destruiu os altares. Depois que eles se arrependeram, se converteram, entenderam quem era Deus, destruíram os altares. Então diz a palavra do Senhor que o Espírito do Senhor encheu Gideão. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. A nossa capacitação vem de Deus. Ele que se achava tão pequeno, ele que dizia: eu não posso, eu não tenho capacidade, agora é cheio do Espírito Santo de Deus. Zacarias 4:6 diz: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Meus queridos, se encha do Espírito de Deus nessa noite. Se encha do Espírito de Deus. Vá tomando posse desses passos e vai colocando esses passos que eu estou falando para você aqui em prática. Porque aí a tua vitória está chegando. Nós estamos em campanha de vitória, 7 semanas de vitória, e queremos conquistar a vitória. E Deus está falando conosco: você quer vitória? Siga os meus passos. Você quer vitória? Deixe os altares, destrua os altares e se encha do meu Espírito Santo. E se encha da minha graça. Meus queridos, nós somos a igreja do Senhor. Nós precisamos mais buscar a face do Senhor. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de uma renovação. Nós precisamos de um tempo novo na nossa vida com o Senhor. O mundo aí está em calamidade. As coisas aí fora estão difíceis. As pessoas aí estão desesperadas. Mas nós temos a resposta. O Covid tem destruído tanta coisa aí no mundo. O Covid tem destruído tanta esperança. Tem destruído tanto sonho. Tem tirado aquilo que a gente achava tão pequeno, que mostrou pra gente agora que é tão precioso, quanto um abraço, quanto um beijo, quanto um carinho, quanto um aperto de mão, quanto um almoço junto. E o Covid tem destruído tanta gente. E nós somos povo de Deus. Não é tempo da gente se esconder na caverna. Não é tempo da gente fugir para as montanhas. Porque o Senhor tem uma grande obra na nossa vida. O Senhor quer operar em nós e através de nós para que a gente leve esperança. Que a gente leve o Senhor. Por isso se revista, seja cheio do Espírito Santo de Deus. E por fim eu termino aqui. Quando ele entendeu tudo isso e o Senhor o revestiu, o Senhor leva ele à montanha da batalha. Diz lá que no vale de Jezreel tinha aproximadamente 135 mil homens do outro exército, dos midianitas e mais os amalequitas, o povo que estava ali contra o povo de Israel. E o povo de Israel só estava com 32 mil homens. Talvez naquele momento, Gideão pensou: 32? Nós só temos 32 mil?
contra 135, vai dar uma proporção mais ou menos aí de 3,5%. Então cada homem tem que derrotar 3 e mais metade de 1. Talvez ele pensou isso. Mas o Senhor olha para ele e fala: Gideão, nunca foi pela tua força, nunca foi pela tua capacidade. Você vai fazer o seguinte, Gideão, você está com muita gente aí. Você vai pedir, Gideão, para que aqueles que estejam com medo vão embora. E desses 32 mil homens, 22 mil eram covardes e estavam com medo. Foram embora, ficaram apenas 10 mil. Então 10 mil contra 135 mil ainda dá uma proporção de 13,5%. Então cada um tinha que derrotar 13,5%. E aí o Senhor ainda fala: Gideão, eu quero provar que eu sou com vocês, para que vocês entendam que não é pela força de vocês, mas pela minha. Gideão, leva o pessoal para beber água. Os que se ajoelharem para tomar água, você manda embora. E os que lamberem a água, esse você permanece aí com você. E só 300 homens ficaram. 135 contra 300. Seria então um homem de Israel contra 250 homens do povo inimigo. Meus queridos, o que o Senhor quis fazer com isso? Mostrar que a glória dele é maravilhosa. Mostrar que a gente é incapaz. O que esse texto nos revelou aqui nessa noite? Um homem incapaz foi levantado. Um povo incapaz foi levantado. E apenas com 300 homens, o Senhor confunde todo aquele povo. Todo aquele povo inimigo. A grande maioria se mata. Uma outra quantidade foge. E depois é derrotado pelos israelitas. E o Senhor dá vitória por aquele povo. Nessa noite, o Senhor quer dar vitória para a tua vida. Nessa noite o Senhor já declarou: a vitória é sua. A vitória vem do Senhor para você. E o Senhor está nos ensinando nessa noite que por mais que a gente se esforce, sem Deus nós não vamos chegar em lugar nenhum. Mas se nós buscarmos ao Senhor, se arrependermos dos nossos pecados e clamarmos a Deus e converter o nosso coração e destruir os altares e se encher do Espírito Santo do Senhor e confiar que Ele pode fazer tudo, a vitória chega na nossa vida. Aleluia. Se coloque de pé nesse momento. Nós vamos orar por você. Isaías 43:2 diz, muito conhecido de nós: quando passares pelas águas, eu estarei com você. Aleluia. Quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. Aleluia. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Aleluia. Nem chama alguma arderá em você. Aleluia. O Senhor é um Deus que guerreia as nossas guerras. O Senhor é um Deus que luta por nós, como nós cantamos aqui na penúltima canção. O Senhor é um Deus que luta por nós. O Senhor é um Deus que confunde os nossos inimigos. O Senhor é um Deus que nos dá vitória. O Senhor é um Deus que nos resgata. O Senhor é um Deus que nos transforma. E esse Deus hoje, nessa noite, está nos trazendo aqui para nos dar vitória, para nos fazer o povo dele, para restaurar a aliança dele conosco, para transformar nossas vidas. Nesse momento nós vamos orar por você. E se você quer tomar uma decisão diante do Senhor, de repente você está vivendo um ciclo vicioso, de repente algo está amarrado aí na sua vida, de repente nada está dando certo, de repente você não conseguiu ser forte, mas é o Senhor que quer te fortalecer. O Senhor está te chamando nessa noite. Talvez você questione igual Gideão: Senhor, por que nada está acontecendo? Aleluia. Mas nessa noite o Senhor te trouxe uma grande experiência. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dar vitória. Saia do teu lugar. Pastor Márcio vai estar orando por nós. Saia do teu lugar agora e venha aqui para o trono, para o altar. Venha diante da presença, diante do trono de Deus. Venha diante da face do Senhor. Não importa o que aconteceu, não importa se foi pecado, não importa se foi luta, não importa se foi desânimo, não importa se foi tristeza, de repente algo travou. Você tem a oportunidade nessa noite de entregar tudo diante do altar do Senhor. Se você quer vitória nessa noite, você quer que as coisas mudem, saia do teu lugar. Nós te convidamos para vir aqui na frente, neste momento. Nós aqui vamos orar pela tua vida e vamos declarar a vitória do Senhor sobre você. Um dia eu tive que sair do meu lugar para que Deus mudasse a minha história.
Um dia eu tive que buscar no Senhor para que a minha história fosse mudada. E hoje, quando eu estou aqui pregando, eu vou lembrando de tanta coisa que aconteceu e tanta coisa que o Senhor mudou na minha vida. Então o Senhor te chama nessa noite. Vem para a presença dEle. Vem para a face dEle. Entregue, se renda. Se derrame diante do Senhor e fala: Senhor, eu não tenho força. Oh, Pai. Mas como o Senhor disse ao apóstolo Paulo: quando você é fraco, então eu te faço forte. Vem para a presença de Deus, porque Deus quer fazer um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Queridos, enquanto cantamos.